Gaspas são consciências operacionais autônomas. E os orbes, os multidimensionais, eles são projeções par de seres egrégoras com alguma tarefa, alguma função específica. Para quem está querendo entender um pouco mais como que eu percebo esse tipo de energia, os multidimensionais. Então aí estão as explicações destes orbes que espero que agora tu note com ainda mais frequência e também nas fotos. Dá uma observada nas fotos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast. Estou aqui hoje com o nosso querido Henrique Gasparetto e nós vamos falar sobre os orbes, muito vistos por aí em fotografias, não só em fotografias, mas eles também são muito confundidos por aí. São confundidos com aquela lente de celular que tem uma sujeirinha, né? Com a lente de câmera que tem uma sujeirinha e cria um haluzinho que é uma bolinha. As pessoas confundem também com os dimensionais, né? Muitas pessoas também filmam os céus, acham ver uma nave, um veículo, mas na verdade também tem um conjunto de lentes dentro da lente do celular e dependendo de como bate a luz do sol, principalmente causa um reflexo que forma uma bolha que parece que está flutuando, parece que está voando. São muito confundidos estes orbes, porém, quando vistos de verdade, eles existem e têm funcionalidades muito importantes, muito interessantes e aliás, nós podemos recrutá-los para trabalhar a nosso serviço, a serviço do bem, porque eles são, seres conscientes operacionais. Gaspa, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem, Pava? Tudo bem a todos? E, mais uma vez, é um prazer estar por aqui para a gente conversar um pouquinho também sobre esse assunto, que é bem interessante, os orbes, conhecidos como multidimensionais. Nós vamos, então, trazer algumas características, tentar abordar um pouquinho sobre. Gaspas são consciências operacionais autônomas que se apresentam de formas diferentes em cada uma das faixas de frequência de matéria conhecida por dimensões, né? Como que eles se apresentam? Depois a gente vai falar das funcionalidades, o que eles exercem, qual suporte e apoio eles dão à evolução aqui no planeta Terra. Exatamente, a gente poderia dizer que os orbes, eles são projeções energéticas, ou seja, projeções de outros seres que vêm fazer alguma função, principalmente na parte de informação, de trazerem informações, de trazerem atualizações, de estarem auxiliando de alguma forma. Então, a gente poderia trazer esse conceito que os orbes, os multidimensionais, eles são projeções, partes de seres egrégoras com alguma tarefa, alguma função específica. Muito bem. Eles são vistos em fotos, né, Gaspar? E geralmente, e nestas fotos, eles aparecem como esferas luminosas. Isso. Os orbes, eles são vistos, na maioria das vezes, a olho nu. Quando a gente dá aquele relance, consegue ter uma ideia, um lapso de visualização, a gente enxerga eles. Algumas vezes eles vão ficar até de forma permanente se apresentando. Aqui na terceira dimensão, a forma mais comum é essa forma arredondada, ovalada. Tem diversas cores, cada uma também com a sua função, que a gente vai explicar depois. Só que muitas vezes eles se fazem presentes e a gente não consegue ter uma percepção deles. Então, vamos lá, nós estamos fazendo alguma coisa com amigos, estamos ali, batemos alguma foto e daqui a pouco, na foto, aparece eles. Então, a gente não percebeu eles naquele momento, mas na foto apareceu. Isso é bem comum também. É verdade. O mais comum de ver eles é em fotografias, né? É muito comum, às vezes a gente vê muitos e às vezes realmente não é a sujeira da lente, realmente os dimensionais estão ali, porque eles operam em frequências que eles precisam ter um range de operação grande, né? Para operar em frequência tanto que chega aqui no nosso físico, porque como a gente vai ver, eles fazem operações físicas, né? São operacionais a nível físico e são operacionais a nível extrafísico também, então eles têm essa plasticidade entre dimensões de operação. E a gente vai ver que, bom, falando do corpo esférico apresentado aqui por nós, é interessante dizer que não é um corpo em si, né? Porque se a gente for falar de seres com consciências evolutivas no universo, como eu, tu, Gasparetto, vocês de casa, todos, a gente está falando que nós temos corpos, né? Nossos corpos físicos, e nossos corpos físicos estão aqui. E quando a gente vai evoluindo no universo afora, a gente vai habitando corpos cada vez mais sutis, né? Nós temos nosso corpo mental, por exemplo, que já começa a se expressar uma esfera, né?
maleável, conforme a mente. E temos o nosso corpo búdico, nosso corpo de luz, que são nossos corpos mais avançados. São o nosso eu superior, onde ele habita, né? Quando a gente se expressa nas dimensões mais elevadas de nós mesmos, o corpo que a gente usa cada vez mais é uma esfera de luz, né? Porque isso é de fato o que nós somos, né? Consciência pura, né? Energia pura, puro potencial de luz luminoso. E é o que nós somos de fato. Claro, a gente, para vir ter experiências aqui na matéria, vai entrando em corpos, sabe? Parece aquela bonequinha chinesa, que bota um dentro do outro. Né? É exatamente aquilo, cada um vai aproximando cada vez mais dessa dimensão, dessa forma, e claro, nos dá esse escafandro aqui para conseguir penetrar nas densidades de matéria que tem os aprendizados que a gente no momento precisa colher. Porém, como tu viu, a gente vai perdendo os corpos, e os corpos cada vez mais maleáveis, mais sutis, luz, pura luz. Os nossos corpos mais elevados são pura luz. Então, estes seres também poderiam ser confundidos como seres de sexta dimensão para cima, que já não necessitam mais operar em corpos, que já se libertaram dos corpos e são pura luz em sua essência mesmo. Mas não é este o caso, né? Porque esses seres, eles são seres diferentes de consciências completas, assim como seres, tal como eu e vocês, mas eles são, como a gente falou, né? Consciências operacionais. Eles são, como eu poderia dizer, né, Gaspar, o fractal, não sendo bem essa palavra, mas consciências operacionais autônomas, né? Para justamente propósitos operacionais em inúmeras áreas que nós falaremos. Isso, exatamente. Os orbes, eles são constituídos 100% de energia, eles não são um ser físico, mas também eles não são um ser que está em uma outra dimensão, eles são projeções. Até você usou a palavra como um fractal, né? Poderia ser usada dentro do nosso entendimento. Porém, eles são seres de alta vibração, funcionais. Eles vêm aqui fazer algum propósito, trazer alguma informação, atuar. Imagine, tentar dar um exemplo, que em algum momento se necessita trazer alguma informação de alguma egrégora para se fazer uma atualização, seja de DNA, para se fazer uma cura em alguma pessoa ou grupos de pessoas, para trazer alguma forma de sinapses. Então, se utilizam essas vamos chamar assim, projeções energéticas, que são os orbes, que a gente poderia dizer, é uma projeção energética que vem de algum ser, ou de alguma egrégora, ou de alguma falange, para fazer essa função, esse operacional, como você disse. Então, às vezes, eles vão trazer essas informações de forma energética, totalmente, tendo contato com quem está próximo, essas informações, elas são absorvidas, elas são entendidas. Então, isso também vem nessa característica funcional deles. E as cores que eles têm também, muitas vezes, vão acabar caracterizando quais seriam essas funções que eles trazem. Muito bem. Nós temos, por exemplo, também que estes seres participam de algumas egrégoras e se juntam a algumas egrégoras, que nós podemos, inclusive, clamar recursos, né? Como, por exemplo, os que fazem parte, os orbes operacionais que fazem parte, por exemplo, dos caravaneiros verde e amarelo, que é uma egrégora desses seres luminosos, que fazem parte da segurança de trânsito a nível mundial, né? Porque eles também podem ser vistos como seres que fazem cumprir as diretrizes do karma, por exemplo, né? Por exemplo, pessoas que estão no trânsito, dirigindo tranquilamente, né? E são protegidas por estes caravaneiros verde e amarelo, que por essa interação próxima que eles têm com o nível físico, eles podem fazer salvamentos, evitar problemas, evitar acidentes, evitar coisas que não são para acontecer, né? Que pelos nossos descuidos, às vezes, a gente poderia permitir que acontecesse. De repente, erro de manutenção de um avião poderia permitir que aquilo acontecesse, mas se não fosse para o karma de todas aquelas pessoas envolvidas, não fosse da lei da atração, é óbvio que o universo já se encarrega automaticamente de todos esses recursos através da simples lei da atração, né? Porém, ainda existe este recurso de pedir e facultar a proteção dos caravaneiros verdes e amarelos no trânsito, por exemplo. São um conjunto destes seres operacionais autônomos, que são consciências, né? São consciências, apesar de serem fractais de consciência, mas eles podem sim operar e auxiliar neste setor, neste campo e em inúmeros outros, né?
que precisam dessa interação a nível físico, né? Já aconteceu diversos casos onde as pessoas realmente são salvas pelos caravaneiros verde e amarelo no trânsito. Eles conseguem interagir a nível físico a ponto de, às vezes, consertar um equipamento do carro, consertar uma coisinha, fazer a pessoa se antenar de algo que ela estava distraída, e dentre outras coisas, né? Inclusive do modo que a gente às vezes considera negativo, mas que é positivo. Por exemplo, conheci muitas histórias neste ramo, né? E uma delas é da pessoa que foi sair de casa e o carro não funcionou. Mas o carro sempre funcionou, nunca deu problema, e aquele dia o carro não funcionou, né? E daí a pessoa não conseguiu sair de casa, precisou chamar o mecânico e no fim das contas a rua dela alagou, inundou. Se ela tivesse saído, não teria funcionado, né? Ela teria tido piores problemas. É porque ela sempre recorria ao auxílio dos caravaneiros verde e amarelo para que a protegesse no trânsito, e ela sempre requisitava essa proteção em agradecimento aos caravaneiros verde e amarelo. Ela se conectava com isso e já estava fazendo parte daquela egrégora de proteção que fez o seu devido serviço. Isso, uma coisa que a gente pode também levar em consideração são vários relatos de várias pessoas que começam nesse caminho de fazer meditações, de relaxar a mente, de se conectar de forma espiritual, e começam a relatar primeiro que, eu vi umas luzes, eu vi isso, eu vi aquilo. E a maioria das vezes isso vai acontecer quando a pessoa está de olhos fechados, fazendo a sua projeção. Então ela está conectando, de certa forma, até com outras dimensões. Agora, depois, começa a pessoa, com os olhos abertos, a ver. E geralmente isso vai ser, primeiro, de uma forma mais de reflexo, para ir evoluindo, para se estabilizar mais. É assim que eles vão se apresentando. Então, em diversos momentos, nós estamos nos deparando com esses orbes. Algumas vezes, aliás, a maioria das vezes, nós estamos envolvidos nessas energias e não estamos percebendo. Porque quando você pensa num vórtice de luz, num portal, que é o que a gente chama, os orbes, eles também muitas vezes vão estar, esses multidimensionais, nos auxiliando a nos conectarmos, ou até abrir, ou até a formar os portais individuais que nós temos para fazer as nossas próprias experienciações aqui na matéria e na forma multidimensional. Então, são N as funções que eles vêm desenvolver, mas uma forma de para quem está tendo um primeiro contato, ou para quem está querendo entender um pouco mais como que eu percebo esse tipo de energia, os multidimensionais, na maioria das vezes, você vai começar a perceber eles como se fosse uma bola de sabão colorida. Tá? Que você vê um reflexo, viu ela, às vezes ela se estabiliza, às vezes ela não se mantém estabilizada. Então, é a forma que a gente poderia dizer que a maioria das pessoas vai começar a identificar isso. E às vezes elas podem ser bem pequenininhas também, né? Com pequenos flashzinhos assim, pim, uma piscadinha de uma cor que a gente não sabe o que aconteceu. Claro que é num relance de tempo muito pequeno, tanto que quanto mais presente as pessoas estão, mais fácil de ver. Porque acontece num frame de tempo tão rápido que se a pessoa está distraída, ela não vai perceber, né? E então nós viemos falar sobre as cores, né? A que eu mais vejo, Gaspar, é a de cor azul, né? De estabilização de energia. Isso. Só complementando essa parte anterior, para a gente entrar nas cores, nós estamos aqui com a ressonância Schumann também tendo várias oscilações, várias estabilizações dentro da energia, e da mesma forma nós estamos conseguindo fazer flutuações multidimensionais. Com os orbes também assim. Então, além dessa forma que a gente estava falando mais circular, ovalada, que parece uma bola de sabão, nós às vezes vamos encontrar formas mais espiraladas e achatadas. Significa que aquela energia ela está conseguindo já ter uma vibração mais quintessenciada, se aproximando mais de energias de quinta dimensão. Fica bem parecido assim como se fossem dois pratos, um em cima do outro, e até tendo como se fosse um disco voador, só que há uma luz colorida que se apresenta nesse formato, mas na verdade ela é espiralada.
e nesse reflexo, nesse lapso de tempo, ela dá essa impressão. Tá? Mas voltando aqui para as cores, né, começando pelo azul, que é os que estabilizam a energia, faz bastante sentido, é o que com mais frequência o pessoal vê, consegue fotografar, porque hoje nós estamos fazendo justamente até isso que você estava falando, da Schumann e tudo mais, buscando meios de nos mantermos estabilizados energeticamente. Nós estamos fazendo as próprias transformações, mas então esses seres, eles vêm atuar, eles vêm, através dessa representação, trazer alguma estabilização do seu campo, do campo coletivo próximo ali, para fazer esse trabalho. Verdade. Quando a gente lida com bastante público, né? Daí a gente também tem, muitas vezes, recebe muita informação do pessoal que segue, principalmente em lives, em transmissões ao vivo, né? Que essa interação da mente com todos os espectadores trazem muita energia também. É necessário, muitas vezes, essa estabilização, né? Os orbes que aparecem ou piscam ou que refletem mais em cor verde, isso pode ser visto em fotos ou até mesmo em pequenos relances de flash da sua visão mesmo. Às vezes maiores, às vezes menores, às vezes pode, inclusive, para quem tem mais clarividência, né, pode ver com bastante frequência flutuando, andando, operacionando. E, claro, o verde está já relacionado com a cura, né? Cura de diversas formas, é bastante comum de ver em hospitais. Fotos em hospitais vai buscar ter bastante orbes de cor verde, provavelmente. Centros espíritas também, centros de umbanda, centros de tratamentos, reiki, todas essas áreas. Isso, e quando a gente pega, por exemplo, pessoas que estão buscando desenvolver a sua mediunidade, que estão começando a canalizar alguma coisa, mesmo que seja de forma consciente ou inconsciente, vão ter mais contato com os multidimensionais de cor laranja. Porque esses de cor laranja, eles têm uma função mais de trazer alguma comunicação, de fazer algum contato, de trazer alguma informação. Dando um exemplo assim, às vezes eles vêm, ativam algumas sinapses, né, pela energia, pela frequência mesmo, passam algumas informações e depois está com aquela tarefa, aquela funcionalidade cumprida. Então, também nesse meio, quem está desenvolvendo tudo isso, quem está praticando, vai encontrar eles de cor laranja também. E Gaspa também a gente tem que falar sobre a relação destas cores, porque é as mesmas cores que tem a ver quando a gente vê veículos espaciais extraterrestres no ar, como as naves, né? As cores correspondem. Sempre que as pessoas veem uma nave extraterrestre e relatam ter visto, por exemplo, elas sempre vão dizer que é vermelho, né? Um vermelho tipo por um rosinha, assim, né? Porque da mesma forma que os orbes, né? É vigilância, né? Recorre à vigilância, à observação, né? E muitas vezes também laranja, que daí é a parte de comunicação, como tu nos disse agora. Atirar pelas naves verdes e luzes verdes, que geralmente está ligado com transição dimensional, né? Quando o resquício de luz que para nós a gente vê como verde é quando há a interação entre dois planos, entre dois mundos, entre duas dimensões. Não é à toa que nos filmes todos a gente vê essas coisas místicas, de dimensões, de mortes, tudo com a cor verde, né? Ligado a essas magias, tudo de cor verde, porque literalmente a energia residual da interação dimensional é verde. Então as naves verdes são assim e as naves azuis também são as estabilizadoras de energia. E também a gente pode pegar dentro desse contexto e trazer até as cores que as próprias egrégoras, os próprios raios também de trabalho tem. Está tudo interconectado, né? Nada nunca está separado. Então, você vê, como você estava explicando, verde vem lá das egrégoras de Arcanjo Rafael, vem do Mestre Hilarion, vem trazendo a cura. E outra coisa que a gente pode ver, às vezes você vai encontrar orbes que, ora eles parecem rosa, ora eles parecem um roxinho, daqui a pouco estão mais azulados, porque eles também têm essa propriedade de estarem fazendo 2, 3 tarefas ao mesmo tempo e ocorrem como se fosse uma junção, uma fusão dessa energia, porque eles são totalmente energia e eles até acabam se apresentando de uma forma multicolorida, às vezes buscando mais de uma função. Quando vem em um trabalho
até maior, assim, que envolve mais pessoas, vamos dizer aqui. É verdade, pessoal. Então aí estão as explicações destes orbes que espero que agora tu note com ainda mais frequência e também nas fotos. Dá uma observada nas fotos. Eu queria até deixar aqui para quem puder colocar aqui nos comentários as suas experiências, o que já vivenciou sobre esse assunto, até mesmo quem nunca vivenciou, deixar alguma coisa, porque todos esses comentários com certeza vão ajudar mais pessoas, vão ajudar a gente também a entender cada vez melhor todos esses assuntos. Então, queria agradecer e também fazer esse pedido para quem puder vir aqui trazer os seus relatos. Perfeito, Gaspar, vai ser uma grande contribuição para todos estes estudos. A gente agradece muito a presença de vocês de casa. Deem um like no vídeo quem gostar. E também conheça o canal do Gaspareto, Henrique Gaspareto, vou deixar o link aqui na descrição. Pessoal, tenham um maravilhoso final de semana. Apertem esse botãozão aqui para se inscrever caso ainda não sejam inscritos. E nós nos vemos nos próximos. Obrigado, Gaspar. Gratidão Pava, gratidão a todos e até mais. Um grande abraço e até mais.